Questão aplicada no Ministério Público do Estado de Santa Catarina para o provimento do cargo de promotor de justiça. Essa questão, ela versa sobre o direito ambiental constitucional. A Constituição Federal trouxe no artigo 225 as questões do meio ambiente, seja de proteção, seja de defesa. É apenas um artigo tratando sobre as questões ambientais. No entanto, é um artigo bastante completo. Para alguns, ele é até chamado de artigo aberto. Por quê? Porque ele depende de uma legislação infraconstitucional para regulamentá-lo, né? Mas é uma inovação trazida pela Constituição Federal de 88, a questão do meio ambiente no bojo, né? Dentro da Constituição Federal. Vamos ao enunciado dessa questão, então, para nós entendermos o que eles estão querendo cobrar de conhecimento do candidato. Em caso de infração às normas ambientais, a Constituição Federal assegura a possibilidade de tripla responsabilização, ou seja, penal, civil e administrativa. Ele quer saber se essa questão está certa ou se essa questão está errada. Veja bem, a pergunta está versando sobre a seguinte questão. Houve uma infração e eu quero saber se eu posso punir na esfera penal, se eu posso punir civilmente e se eu posso punir administrativamente. Por que ele quer saber isso? A partir do momento que eu aplico uma pena em âmbito penal, ou em âmbito civil, ou em âmbito administrativo, será que eu aplicando mais de uma pena, não estaria sendo bis in idem, ou seja, não aplicou uma pena duas ou mais vezes? Veja, a nossa Constituição Federal, ela diz o seguinte, que tanto a responsabilização penal, como a responsabilização civil, como a responsabilização administrativa, ela pode ser aplicada separada ou conjuntamente. Por quê? Veja, a Lei 9.605/98, ela traz a Lei dos Crimes Ambientais. Uma punição penal na esfera penal, trazida pela Lei 9.605/98, não impede uma aplicação de pena de natureza indenizatória em âmbito civil. Então, por exemplo, determinada empresa praticou um crime ambiental de poluição, poluiu uma represa próximo a ela, lançando detritos, lançando dejetos, produtos químicos, né, nessa represa, e penalmente ela incorreu num crime. No entanto, o Estado vem e pede a reparação desse dano, a indenização pelo que ocorreu, ou então a reparação do dano no sentido de despoluir essa mata, essa represa. Em âmbito administrativo também, eu posso ter normas de órgãos administrativos ambientais estaduais ou municipais que podem também prever alguma penalidade para o tipo penal praticado por essa empresa. O fundamento constitucional nós encontramos para isso. Então veja o que diz a Constituição. Artigo 225, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas o quê? Lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas. Veja, pode ser responsabilizado quem? Tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. Pelo que eles podem ser responsabilizados? Pelas condutas lesivas. Ao que? A prática de condutas lesivas implica em
sanções. Essas sanções podem ser tanto de natureza penais, administrativas, independente da obrigação de reparar os danos. Então, veja, aqui eu tenho mais a responsabilização em caráter civil. Então, eu posso tanto punir a empresa, seja pessoa jurídica ou pessoa física, pela prática de um crime ambiental, de uma lesão ao meio ambiente, eu posso punir tanto em caráter civil, como penal, como administrativo. Portanto, a questão que pergunta se, em caso de infrações às normas ambientais, a Constituição Federal assegura a possibilidade de tripla responsabilização penal, civil e administrativa, quer dizer que essa afirmação está correta nos termos do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, que nós estudamos anteriormente. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A.